Fala aí galera, beleza? Estou aqui hoje para gravar uma aula para vocês de eletricidade. Dentro da eletricidade nós temos duas partes, eletrostática e eletrodinâmica. A eletrodinâmica, que é a aula de hoje, na aula de hoje nós vamos estudar em eletrodinâmica, por exemplo, funcionamento dos aparelhos elétricos, tá? Funcionamento de um aparelho elétrico qualquer, seja um aparelho eletrodoméstico, de cozinha, né? Liquidificador, você pode ter uma batedeira, você pode ter uma cafeteira, uma geladeira. Todos esses aparelhos você tem transformação de energia, né? De energia elétrica. E aí, os outros aparelhos, né? De uma casa ou de uma fábrica ou de uma indústria, também transformam energia, né? E é sempre energia elétrica em outro tipo de energia, né? Pode ser um ventilador, pode ser um celular, pode ser um relógio. E aí todos esses aparelhos vão pegar a energia elétrica e transformar em uma outra forma de energia. Energia mecânica, energia luminosa, energia térmica, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai focar em energia elétrica, tá? Do que é capaz essa energia elétrica, o seu consumo, né? O consumo da energia elétrica, que tem a ver com a potência de alguns aparelhos, tá? As fiações, né? Os fios em que você utiliza em alguns tipos de aparelho, carregador de celular, fone de ouvido, geladeira, micro-ondas. Então, na aula de hoje a gente vai ver basicamente coisas do cotidiano. Então, o tempo todo eu vou falar de exemplos de cotidiano, né? De uma cozinha, de uma sala, de um quarto, de um colégio, de uma fábrica, beleza? Então, eu vou dar sempre essa base para vocês com relação a exemplos do dia a dia, do cotidiano. E aí, o que a gente estuda em eletricidade, em eletrodinâmica, né? E aí, eletrodinâmica seria basicamente o quê? Como assim eletrodinâmica? Dinâmica tem a ver com movimento, né? Movimentação. E eletricidade. Então, seria basicamente a movimentação da eletricidade, né? Por aí. Bom, dentro de eletrodinâmica, a gente estuda, por exemplo, três grandezas importantes, importantíssimas para o funcionamento dos aparelhos elétricos, tá? Que são corrente elétrica, um gerador e um resistor, tá? Se você tiver um gerador e um resistor e ligar esses dois através de fiações, você gera nesse resistor, nesse circuito elétrico, a gente chama de circuito elétrico, que a gente vai ver numa próxima aula, uma corrente elétrica. Então, toda vez que você tiver um gerador e um resistor interligados, através de fiação, né, você tem ali gerando uma corrente elétrica, tá? Então, esse gerador, ele gera uma corrente elétrica, né, no resistor, ou nos resistores, beleza? A gente pode ter um circuito elétrico, um esquema, né, com um resistor só, com 2, com 3, com 4, com 10, com vários resistores, beleza? E o que a gente vai estudar hoje, né, basicamente, são os resistores, tá? A corrente elétrica, que a gente representa pela letra I, tá? Ela tem uma intensidade, tá? A corrente elétrica ela tem um valor, uma intensidade, um valor, né? E esse valor é dado por uma unidade no SI, Sistema Internacional, ampere, beleza? Ampere, acento craseado, pois o físico era francês, ampere, A maiúsculo, tá? A unidade. Então, quando eu tiver que representar uma corrente elétrica, eu vou representar como 5 amperes, 10 amperes, 20 amperes, 50 amperes, beleza? Essa é a unidade de corrente elétrica. A corrente elétrica, uma das formas que a gente pode usar para calcular a corrente elétrica é essa daqui, ó. Corrente elétrica é a quantidade, lembra desse Q? Esse Q vem lá de eletrostática. Lá em eletrostática, quando a gente estuda cargas elétricas, né, força elétrica, campo elétrico, a gente estuda esse Q, e esse Q é de carga elétrica, beleza? Então esse Q aqui, ó, pode ser calculado como N vezes E, significa a quantidade de carga elétrica. Então, se eu sei a quantidade de carga elétrica que atravessa um determinado fio, beleza? Um determinado circuito, você tem, dividindo pelo tempo que leva para essas cargas elétricas se movimentarem, a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de cargas elétricas que passam num determinado tempo. Então, a quantidade de carga elétrica que passa num determinado fio por um intervalo de tempo te dá a corrente elétrica. Então, a gente costuma falar que a corrente elétrica é o fluxo de cargas que passam
num determinado circuito, num determinado fio, beleza? Essa carga elétrica, caso você não tenha na questão, caso não dê na questão o valor, dá para calcular essa carga elétrica fazendo N, que é o número de elétrons, beleza? Já vimos em eletrostática, número de elétrons, e esse Ezinho é o valor da carga elementar, que é um valor fixo, né? Essa carga elementar vale 1,6 10 elevado a menos 19, beleza? É um valor fixo, um valor padrão. Então vai ser sempre esse valor multiplicado pelo número de elétrons que está passando num determinado fio. Tranquilo? Então eu posso calcular a carga elétrica por aqui, jogar ali, dividir pelo tempo que levou e achar a corrente elétrica. Tranquilo? Lembrando sempre que o tempo tem que ser em segundos. Unidade no SI, Sistema Internacional, beleza? Essa corrente elétrica, ela vai ser gerada, vai ser produzida, né, através de uma energia elétrica, né? Lembrando que se faz associação só. Se a corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que passam em determinado fio, para essas cargas elétricas se movimentarem, né? A gente pode falar também que a corrente elétrica é um movimento ordenado dessas cargas elétricas, né? Se eu tenho um movimento ordenado dessas cargas elétricas, alguém tem que fazer isso, né? Como é que eu gero isso? Como é que eu vou produzir isso aí? Através de uma energia elétrica. Então, a energia elétrica que um gerador vai possuir, né, que vai fornecer, para poder gerar essa corrente elétrica. Então, o que um gerador faz? Que a gente chama de DDP, que seria a diferença de potencial. Diferença de potencial, nós já estudamos lá em eletrostática também, além de cargas elétricas, né? Porque eletrostática e eletrodinâmica fazem parte da eletricidade, então tudo tem relação, né? Então essa DDP, que é a diferença de potencial, nada mais é do que quem vai produzir energia elétrica, quem vai fornecer energia elétrica, beleza? Então aqui você vai ter produção de energia elétrica, tá? E a corrente elétrica vai fazer o transporte dessa energia elétrica, beleza? Então a gente pode colocar o seguinte: a corrente elétrica, ela transporta a energia elétrica através de um fio, através de um circuito elétrico, tá? E o gerador é quem, para transportar, alguém tem que fornecer, né? É quem fornece essa energia elétrica, beleza? Então, basicamente, o gerador é quem fornece energia elétrica e a corrente elétrica é quem leva essa energia elétrica, quem transporta essa energia elétrica, né? Então, por exemplo, tem alguns casos, algumas baterias ou pilhas que nós temos no dia a dia, né? Por exemplo, para mostrar a vocês, aqui nós temos algumas pilhas, tá? E uma bateria. Aqui é uma bateria de celular, uma bateria antiga, né, de celular. Essa bateria ela é recarregável, ela produz uma certa voltagem, tá? Ou tensão, que a gente pode chamar de V ou de U, tanto faz, tranquilo? Então, chamar de V ou de U dá no mesmo. Voltagem, tensão ou DDP, tá? São três formas de chamar essa energia que o gerador produz, tá? No dia a dia, nós temos esses tipos de pilhas aqui, Normalmente vocês estão acostumados a usar, pilha palito, né? Em vários controles remotos. Pilha pequena, um pouquinho maior do que a palito, pequena. Aí tem a pilha média, que eu não tenho aqui no momento, né? Estou sem aqui agora. E tem a pilha grande, que é esse gigantão aqui, Então eu tenho a pilha palito, a pequena, e tem uma média aqui que eu não tenho agora aqui nesse momento, e a grande. Então são quatro tipos de pilha, tá? Cada pilha dessa daqui, ela produz uma voltagem, vem escrito nela, tá? Toda pilha vem escrito quantos volts essa pilha produz. Na lateralzinha dela vem escrito assim, 1,5 V, tá? Aí você olha nas outras, na palito, pilha palito, 1,5 V, tá? Aí você olha na grande, 1,5 V, ou seja, a pilha palito pequena, média e a grande, as quatro pilhas produzem 1,5 volts, que é a unidade padrão de DDP, né, do gerador. Ou seja, a voltagem ou a tensão que vai ser produzida por essas pilhas
ou por uma tomada, pode ser uma tomada qualquer, vai ser tantos volts, beleza? Em homenagem a Alessandro Volta. Em homenagem a Alessandro Volta, a unidade de energia, que Alessandro Volta quem criou a primeira pilha, tá? E aí, em homenagem, ao invés de chamar de volta, né, ficaria estranho, né? Imagina, 1,5 volta, ia ficar meio esquisito, né? Então, colocou-se volt em homenagem a Alessandro Volta, e aí usa-se volt como unidade, né? Ah, a tomada é de 120 volts, 220 volts, 1,5 volts. A bateria de um carro, por exemplo, é de 12 volts, tá? Aí eu mostro uma bateria a vocês, bem diferente, que essazinha aqui, ó. Que não é a pilha palito. Essa pilha não é a palito. A palito é essa aqui, ó. Beleza? Então essa daqui é a pilha palito, essa aqui é uma pilha diferente. Olha o tamanho dela. Quase metade da pilha palito, mais fininha, né? Mais magrinha. Metade do comprimento, quase que metade da largura, né? Bem pequenininha. Essa pilhazinha pequenininha aqui, ela normalmente é usada em controles de abrir portão eletrônico, tá? Você aperta o controlezinho, portão eletrônico abre, você aperta o portão, fecha o portão de garagem, né? E aí, olha a diferença delas. Aí eu te pergunto, quantos volts essa pilhazinha aqui do portão eletrônico vai produzir? Já que essa produz 1,5, a pequena 1,5, a grande 1,5 também, volt e meio, né? 1,5 volts. Essa aqui produz 12 volts, tá? Essa pilhazinha aqui, ó, pequenininha, produz 12 volts. 12 volts. E essa voltagem é a voltagem da bateria de um carro, né? 12 volts é a bateria de um carro. E aí você vai me perguntar, ah, então eu posso usar essa pilhazinha aqui para ligar o carro, né? Não. Não por uma questão quantitativa, de quantidade de energia, né? Olha o espacinho que tem aqui dentro desse cilindro, né? Vamos chamar de cilindro aqui, né? Geometria espacial. Isso aqui é um cilindro. Olha quanto de energia cabe aqui dentro. Quantas substâncias cabe aqui dentro para poder produzir essa energia elétrica. A bateria de um carro é uma caixa desse tamanho, assim. Bem maior do que isso aqui. Então, dentro de uma bateria de carro, tem muito material ali dentro. Você pode colocar muita substância ali dentro para produzir bastante energia elétrica e fazer um motor funcionar do carro, né? Exige muita energia. Não exige muita voltagem, existe muita quantidade de energia. Então, a quantidade de energia que tem aqui dentro é bem pouquinho, tá? É só para você acionar o controle e abrir o portão eletrônico lá da garagem, tá? E o do carro não. O do carro é para descarregar uma descarga elétrica no motor para poder acionar, fazer a combustão e aí fazer o motor funcionar. Então, do carro tem que ser uma bateria enorme, grande, para poder fazer o carro funcionar, tranquilo? Mas a voltagem é determinada por cada pilha, cada bateria, cada tomada, tá? Então tem tomada de 120 volts, 220 volts, tem bateria de 1,5, tem bateria de 12, tem bateria de 5 volts, tá? Então depende de cada bateria. Então toda bateria, toda pilha, todo gerador que fornece energia elétrica, ele fornece em volts, tranquilo? Esse desenhozinho aqui é uma representação, tá? De um gerador, beleza? A gente representa com um traço maior e um traço menor. Essas linhas para o lado aqui é onde eu vou conectar no resistor para montar o circuito elétrico, tranquilo? Mais ou menos o que eu fiz aqui, ó. Tá? Olha esse desenho aqui, ó. Você tem que saber identificar alguns desenhos, tá? Nessa matéria e nas questões principalmente. Então esse desenho aqui de baixo aqui, ó, um traço maior, um traço menor e as linhas para o lado que se conectam lá em cima nesse outro símbolo. Repara, são dois símbolos, ó, um símbolo em cima, que é o R, e um símbolo embaixo, que é o V. O que representa isso e isso? Num circuito elétrico. Aqui, ó. Esse traço maior e traço menor representa uma pilha, uma bateria, um gerador, tá? E o traço maior, por que um traço maior e um traço menor? Tem que ter um traço maior ou menor, sempre, tá? É para representar os polos positivo e negativo, né? Então imagina aquela pilha ali, por exemplo. Toda pilha, toda bateria tem um polo positivo e negativo, né? Que é uma corrente contínua. Tem uma corrente elétrica chamada corrente elétrica contínua, né? Uma pilha ou uma bateria gera uma corrente elétrica contínua, que é o que a gente está estudando, que sai sempre do polo positivo, tá? Então o sentido da corrente elétrica é sempre saindo do polo positivo da bateria, aí vai lá no circuito e volta no polo negativo.
Então o que acontece aqui, ó, já vou traçar aqui, ó, é bom colocar essas setinhas para a gente poder saber qual é o sentido da corrente elétrica, ó. A parte maior é o polo positivo, né? O menor é o negativo. Então a corrente elétrica ela sai aqui, ó, do polo positivo, passa pela fiação todinha, chega nesse símbolo aqui que representa o quê, ó? Um resistor. Então esse símbolozinho assim, ó, tá? Como se fosse um espiral de caderno. Você pegar um caderno, colocar de lado, você vai ver o espiral assim, ó. Parece um espiral de caderno olhando de lado, né? Então, esse espiral de caderno, ou um retângulozinho, também pode ser representado, pode ser assim ou assim, representa um resistor, tá? Então, esse cara aqui é um resistor. Esse resistor vai receber essa corrente elétrica, e aí a corrente elétrica vai passar por ele, ó, vai vir para o lado de cá, vai descer pelo fio e vai voltar para o gerador. Lembrando que essa corrente elétrica, ela sempre vai sair do polo positivo, passar pelo circuito todinho e voltar para o polo negativo. Então, o sentido da corrente elétrica, sai do polo positivo, volta no polo negativo, beleza? Esse é o sentido da corrente elétrica que a gente vai utilizar. Grava isso. Agora, esse resistor, né, que está recebendo a corrente elétrica aqui, ele vai fazer o que com... O que acontece, né? O que ele faz com essa corrente elétrica? Bom, esse resistor, em que a unidade é ohm, tá? Esse símbolozinho ele é conhecido como ômega, né? Símbolozinho conhecido como ômega, também na matemática, né? Que na física a gente vai representar como ohm, O-H-M, ohm. Outra unidade em homenagem ao físico George Ohm, tá? Então, em homenagem ao físico George Ohm, que estudou a parte de resistores, tá? Resistência de materiais e tal, de fios, essa unidade símbolozinho representa a unidade de resistência, beleza? Então, todo resistor possui um valor de resistência. Então, não está errado você falar que um resistor tem resistência tal. Não, tá certo. Resistor é o nome do dispositivo, é o nome da pecinha que tem dentro do chuveiro elétrico, tem dentro do ferro de passar, ferro elétrico de passar, tem dentro de um forno elétrico, tem dentro de uma pranchinha de cabelo, de um secador de cabelo. Ou seja, esse resistor, ele é capaz, por exemplo, de aquecer o ar, aquecer a água, né? Quando você toma banho, você abre o registro que sai água quente, essa água está passando pelo resistor, tá? Que está aquecendo a água. Quando você liga um secador de cabelo, que o ar sai quente, o ar está sendo puxado aqui por trás do secador, ou pelas laterais, né? Passa pelo resistor, aquece e sai quente. Então é o resistor que aquece. Então, qual é o papel de um resistor, por exemplo? Tá? Um dos papéis do resistor é transformar energia elétrica em energia térmica. Aquecimento, né? Calor, produzir calor, esquentar, aquecer, né? Então, esse resistor aqui, por exemplo, ele pode receber a corrente e aquecer, esquentar. Uma outra função do resistor é dividir a voltagem, tá? Fazer com que a voltagem que está chegando nele, 12 volts, 120 volts ou 220 volts, ser dividida. Metade dessa voltagem para um resistor, metade para outro, ou dividido em 3, ou dividido em 4. Ah, mas aí, nesse caso, vai dividir voltagem? Não, porque só tem um. Né? Aqui só tem um resistor, não tem outro resistor aqui. É só um gerador e um resistor. Então, toda a voltagem que está sendo produzida aqui está sendo enviada para o resistor. Tá? Então, se por exemplo, vamos supor que essa bateria aqui seja de 12 volts. Esses 12 volts está chegando no resistor. Ele está recebendo sozinho os 12 volts. Beleza? Se eu tivesse um outro resistor ali com ele, aí poderia dividir essa voltagem. Tranquilo? Mas isso é para a próxima aula. Tá? Na próxima aula a gente vai colocar 2 ou mais resistores. 2, 3, 4 resistores juntos no mesmo circuito e ver o que acontece. Tranquilo? Então, por enquanto, um resistor só. Esse resistor, ele tem 2 tipos de resistores, tá? No dia a dia, vocês já vão rapidinho identificar esses tipos de resistores. Um deles é o que eu falei, do chuveiro, do ferro elétrico, de passar a roupa, né? Do secador de cabelo, da pranchinha de cabelo. O outro resistor, esse resistor do chuveiro, do ferro elétrico, é o resistor ômico.
Um resistor ômico é aquele que sua resistência não varia. Significa que a sua resistência é constante. Ou seja, todo resistor chamado ômico, o gráfico dele é uma reta, beleza? Uma reta. E a sua resistência, o seu valor em ohm é constante, não varia, beleza? Então, se eu tenho um resistor, vou chutar um valor, no chuveiro elétrico de 100 ohm, tá? 100 ohm. Ele vai ser 100 ohm a vida toda, até queimar. Até ele derreter e queimar. Então, ele não vai mudar de valor. Ele não tem como diminuir para 90, aumentar para 110. É 100, é 100. Ele foi fabricado como 100 ohm. Se eu tenho um resistor dentro de um celular de 0,1 ohm, ele vai ser sempre 0,1 ohm. Não tem como regular, beleza? Ele é constante. Agora, tem resistores que não são ômicos. E um resistor não ômico, onde o gráfico vai ser uma curva, é aquele resistor em que a resistência varia, ou seja, é variável. Então, se a sua resistência for variável, significa que você tem um resistor não ômico, beleza? Então, todo resistor que tem um valor fixo, ele é um resistor ômico, tá? Resistência constante, não muda. Se a sua resistência variar, uma hora é 20, outra hora é 30, outra hora é 40, aí ele é não ômico, tá? Também chamado de reostato. Reostato. Vocês vão identificar agora o que é um reostato. Um reostato é um resistor que consegue variar a sua resistência, o seu valor, tá? Sabe onde tem isso? Tem isso, por exemplo, nas tomadas, nos interruptores, tá? De algumas lâmpadas ou de alguns ventiladores de teto, em que você regula lá um botãozinho assim, ó, ou você gira o botãozinho para um lado, o ventilador fica devagarinho, ou você gira o botão para o outro, ele fica rapidão, tá? Ou você gira um botão e a luz acende mais forte, acende mais fraco, você consegue controlar a luminosidade, ou você consegue controlar a velocidade de um ventilador, beleza? Serve também aqueles que o botão sobe e desce, né? Tem alguns que o botão, você sobe o botão e ele fica rapidão, o ventilador gira bem rápido. Aí você desce o botão, o ventilador fica devagarinho. Isso é um reostato, que você consegue controlar. Alguns chuveiros elétricos tem também, você regula um botãozinho ali, né, na parede, aí ele vai ficar mais quente, fica mais frio, também é um reostato. Em alguns ar-condicionados também tem, você consegue controlar também, beleza? Então, se você conseguir controlar a energia elétrica, a corrente elétrica que passa por ele, você consegue controlar a funcionalidade. Por exemplo, olha para essa primeira lei de Ohm aqui, ó. George Ohm conseguiu construir duas leis, tá? Onde a primeira lei é muito simples, tá? Nem precisa de título, fala o seguinte, que se um gerador produzir uma voltagem para um resistor, vai ter nesse circuito uma corrente elétrica, um fluxo de corrente elétrica. Ou seja, vai ter um transporte de energia elétrica, né? Então vamos lá, voltando ali, ó. Se um gerador consegue fornecer energia, não importa quantos volts ele tá entregando, ele está produzindo, beleza? Se ele fornece energia elétrica, a corrente elétrica vai transportar essa energia elétrica. E ela vai transportar essa energia elétrica para onde? Para quem? Para o resistor. Para o seu chuveiro elétrico, para o seu ferro elétrico, para o seu celular, para o seu notebook, para o seu computador, para o seu tablet, beleza? Para a sua geladeira, micro-ondas, impressora, qualquer aparelho eletrônico, beleza? Então, se você tem energia elétrica ligada a um certo aparelho, você produz uma corrente elétrica. Aí olha para essa primeira lei de Ohm, tá? Que é V igual a R vezes I, tá? No lugar do V, tem gente que gosta de colocar U, tá? E aí, se eu chamar de V ou de U, dá no mesmo. Lembra que eu sempre falo? Essas letrinhas são para representar, tá? Uma grandeza física, beleza? Assim como o R é de resistor e o V e o U pode ser voltagem ou tensão, tá? O I é corrente elétrica, o T é tempo, o Q é carga elétrica. Então essas letrinhas é para representar uma grandeza física, tá? Então se você chama de V ou de U, tanto faz.
Eu gosto de chamar de V, porque eu falo que é V de voltagem, né? Quanto é a voltagem da bateria? Então, V de voltagem, tranquilo? Mas se você vir essa fórmula em algum lugar com a letra U aqui na frente, sem problema nenhum, tranquilo? Se eu pegar essa fórmulazinha aqui, o que eu posso calcular com ela? Bom, eu posso calcular 3 coisas, né? Posso calcular a voltagem que esse gerador está produzindo, está fornecendo. Posso calcular a resistência do resistor que eu liguei aqui, tá? Ou eu posso calcular a corrente elétrica que está sendo gerada aqui, né? Repara, vamos supor que vamos botar alguns valores aqui, ó. Vamos supor que a minha resistência seja de 4 ohm, tá? E a minha voltagem seja de 12 volts. Então eu liguei uma bateria de 12 volts no resistor de 4 ohm. Quanto de corrente elétrica vai ter circulando nesse circuito aqui? Simples, ó. A voltagem é 12, vou botar aqui, ó. 12, resistência, o R, 4 vezes a corrente. Passo 4 dividindo, corrente é igual a 12 sobre 4, que vai dar 3 amperes. Então você tem uma corrente de 3 amperes circulando nesse circuito aqui. Tranquilo? Aí você repara um detalhe importante. Qual é a relação entre resistor, né? A resistência de um resistor e a corrente elétrica. A relação matemática é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se eu aumento a resistência, acontece o que com a corrente? Se eu diminuo, acontece o que com a corrente? Aqui, ó. A resistência era 4, não é 4? Né? Quando a resistência for 4, a corrente é 3. Se a resistência aumentar para 6, vamos supor que a resistência, eu tirei esse de 4 aqui e botei um de 6. 6, vai ficar 12 sobre 6, vai dar 2. Se eu aumento a resistência, diminui a corrente. Então, repara, resistência e corrente são inversamente proporcionais. A gente pode representar essa fórmula aqui também assim, ó. Isola o I, tá? E passa o R dividindo. Então, I, ou isola o R e passa o I dividindo, tanto faz. I é igual a V sobre R. Aí você repara aqui, ó. Corrente e resistência são inversamente proporcionais. Se eu aumentar um, diminui o outro. Beleza? A gente fala também que um resistor, ele se opõe à passagem da corrente elétrica, né? O que faz um resistor, né? Além de aquecer, como a gente já viu em chuveiro, ferro elétrico, né? Ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, se o objetivo de um resistor é se opor à passagem da corrente elétrica, significa que quanto maior a resistência, mais ele vai se opor, né? Menos ele vai permitir que passe de corrente, né? Então, quanto maior a resistência, mais ele vai se opor, tranquilo? Na segunda lei de Ohm, fala sobre a resistividade. Aí fala da resistividade do material, dos fios, das fiações, por exemplo, né? Já repararam, antes de olhar isso aqui, as letrinhas, já repararam que vários aparelhos utilizam fios com espessura diferentes? Chuveiro elétrico tem uma fiação, tem uma espessura, uma geladeira, um micro-ondas, um carregador de celular, um fone de ouvido. Nós temos várias espessuras, né? Então, olha só. Se eu pegar, por exemplo, 3 espessuras diferentes, ó. Essa aqui, ó, fininha, tá? Um fio fininho. Essa aqui com um fio um pouco mais grosso, um pouquinho mais grosso que quer dizer, um pouco mais grosso do que essa, né? E essa daqui bem mais grossa, então. Então, eu tenho 3 espessuras, ó. Eu tenho uma aqui, ó, média, uma fina e uma bem grossa, beleza? Esse fio aqui seria, por exemplo, de fone de ouvido, tá? Esse fio aqui poderia ser um fio de uma furadeira, de um forno elétrico, né? Que precisa de bastante energia. E esse fio aqui, por exemplo, pode ser de um chuveiro elétrico, tá? Que exige bastante potência, né? Então, quanto maior a potência do aparelho, quanto mais potente ele é, mais grosso tem que ser o fio. Para quê? Para suportar. Porque quanto mais potente ele é, mais energia ele vai precisar, não é?